7h42. Olha, a atuação do judiciário brasileiro foi discutida por especialistas no nosso programa especial. Desde a última terça, estamos aqui exibindo no Jornal da Manhã trechos de programas especiais que foram gravados no fim do último ano. O primeiro deles tratou sobre o cenário econômico e as expectativas para 2025. Ontem a gente acompanhou a análise do resultado das eleições municipais e a perspectiva política para os próximos anos. E hoje, encerrando essa série de 3 programas especiais, o assunto debatido foi a atuação do judiciário. Os convidados que fizeram um balanço sobre o tema foram o professor universitário Rodrigo Chemin e também o advogado e professor universitário Francisco Zardo. Vamos agora então conferir alguns dos trechos desse programa especial. Tendo que o Supremo Tribunal Federal não deve ter atividade investigativa, isso não é próprio da magistratura, no modelo de democracia, há uma separação das funções, juízes não investigar, devem apenas julgar quando provocados. Então há todo um descompasso de muito tempo já, né, que vem se percebendo na Suprema Corte Brasileira na condução desses inquéritos com uma chancela dos ministros, o que é pior, né? A academia um tanto quanto silente, há algumas vozes críticas, mas me assusta um pouco assim que a crítica não venha em maior peso, porque qualquer manual básico de processo penal que se tenha em mãos dirá que juízes não devem investigar e, mais do que isso, quando são vítimas de crimes, com maior razão, devem não participar sequer do julgamento, porque você não pode ser vítima, investigador, acusador e julgador ao mesmo tempo, quer dizer, toda uma ampla confusão de papéis, né? No caso específico desse episódio da tentativa de golpe e tal, há uma passagem que deixa muito claro que houve um planejamento de sequestro e morte do ministro Alexandre de Moraes. Bom, ele é vítima direta da prática de uma pretensão criminosa. Ele não pode ser investigador disso. O Código de Processo Penal, desde 1941, trata, no artigo 242, inciso 4º, se não me falha a memória, da regra de impedimento de quem tem algum interesse no caso. Vítimas normalmente têm interesses no caso. É o caso, então. O juiz seria impedido. Ser impedido é mais grave do que ser suspeito, de acordo com a legislação. Porque se um juiz é suspeito, é por uma questão de natureza subjetiva, e isso faria com que o ato por ele realizado fosse um ato declarado como nulo. É diferente quando eu digo que ele é impedido, porque é uma questão de natureza objetiva. E o impedimento gera a inexistência do ato, que é mais grave do que ser nulo, porque para declarar um ato nulo tem que dizer primeiro que ele existe, no plano jurídico, né? No caso de um ministro impedido, o ato é inexistente, é um nada jurídico. É assim que os ministros deveriam tratar. No entanto, estão chancelando mais uma vez, o que revela que a Suprema Corte Brasileira, nesses casos todos, está atuando de forma não técnica, não jurídica, muito mais política do que jurídica. Precisa deixar muito claro que a posição externada não tem relação com opção política, né? A gente compreende o contexto em que esses inquéritos surgiram, e aí podemos ser contra ou a favor, mas enfim, era um contexto turbulento, não só de pandemia, muitas vezes uma omissão do Procurador-Geral da República, uma hostilidade do Presidente da República em relação ao Supremo Tribunal Federal, sem tomar partido ou juízo de valor. Esse era o cenário, e nesse cenário se desencadearam esses inquéritos. Fato é que, hoje, esse cenário não está mais presente, né? E aí, me parece muito importante que o Supremo Tribunal Federal restabeleça, né, as soluções técnicas para os casos, né? E me parece inequívoco, né, que juridicamente, tecnicamente, aquele que é a vítima principal, como disse o professor Chemin, não pode conduzir uma investigação. Então, tecnicamente, essa é a melhor solução. Mas há um outro aspecto que eu acho importante mencionar, que é o fato de que, mais do que o juiz ser isento no caso, ele tem que parecer isento, ele tem que transmitir ao jurisdicionado, né, à sociedade, essa convicção de que ele vai atuar de maneira imparcial. Porque o judiciário, em última análise, ele vive da sua credibilidade. Ele não tem o orçamento que o executivo tem, ele não tem o poder de editar as leis que o legislativo tem, ele vive da autoridade das suas decisões. E essa autoridade vem da confiança. Na medida em que
aquele que é a vítima participe do julgamento, isso pode gerar, naqueles que discordam do resultado, esse descrédito, o que acaba sendo ruim para a justiça e, sobretudo, para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu penso que seria muito importante para o Supremo Tribunal Federal, para a credibilidade da instituição, mais do que a questão técnica, que o ministro Alexandre de Moraes não participasse e que a gente pudesse confiar a solução desse caso aos outros 10 ministros. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal não depende de um só ministro, ou a falta de um ministro não pode comprometer a qualidade do resultado final. E por isso eu acho que o ministro Alexandre não deveria participar desse julgamento. Justamente dentro dessa credibilidade citada já pelo convidado, a gente traz agora todos os detalhes que eles disseram sobre essa perda de confiança da população em relação ao Poder Judiciário. Essa oscilação de confiabilidade, né, ela é própria da democracia, mas seria muito mais interessante para que nós consolidássemos o modelo democrático, né, que a população confiasse cada vez mais no Poder Judiciário. E eu acho que, de novo, aí exigiria que o Judiciário fizesse uma autocrítica e pusesse um freio de arrumação em tudo isso que foi feito, né? Há algumas justificativas para ter avançado mais políticas, né, naquela ocasião, em 2019 para frente, com as quais eu até posso concordar no plano político, mas no plano jurídico eu acho que havia saída melhor, porque poderia ter feito a reação que teve observando a regra. Era uma falta de confiança da Suprema Corte nos juízes de primeiro grau, veja de novo, porque a competência era dos juízes de primeiro grau, e o Supremo, acho que não confiando nos juízes de primeiro grau, tomou para si uma função que não lhe compete. Então, acho que se há um olhar hoje mais esperançoso, não tenho muita segurança de que de fato isso esteja acontecendo, mas seria razoável que de fato pudéssemos avançar para um modelo dessa natureza. O que eu acho importante a gente segmentar entre o olhar que a população tem em relação ao Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula e acaba tendo maior visibilidade, e o sistema de justiça como um todo, aí, que envolve talvez mais de 18 mil juízes de primeiro grau, Brasil afora, que todos os dias estão decidindo conflito das pessoas. Eu diria para vocês que eu confio, e o professor Chemin falou a justiça de primeiro grau, eu confio na justiça de primeiro grau, né? É um poder que funciona organizadamente, lógico, uns mais céleres, outros menos, mas há um comprometimento com o jurisdicionado, com a aplicação da lei, etc. E tal. Eu acho que a maior crise de confiança, né, que essa é a percepção da população, está justamente nos órgãos de cúpula, até em função de escândalos que tem havido também em relação a compras de sentença, etc. E tal, né? E aí cabe, penso eu, né, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal, esse esforço para resgatar a confiança da população. O ministro Barroso disse em algumas entrevistas que o juiz não faz concurso para minha simpatia, né? Lógico, muitas vezes o Supremo Tribunal Federal tem que ser contramajoritário para defender, por exemplo, uma minoria. Mas eu acho que não é esse o ponto aqui da desconfiança, né? O ponto dessa percepção é desrespeito a posturas públicas que poderiam muito bem ser evitadas, né? Muitos juristas têm falado na necessidade do Supremo Tribunal Federal ter um código de ética, né? Porque o Conselho Nacional de Justiça tem um código de ética que se aplica a todos os magistrados, né? O Ministério Público tem também suas normas éticas. Os servidores do Supremo Tribunal Federal, não os ministros, mas os servidores, têm um código de ética. E os ministros do Supremo Tribunal Federal não têm nenhum código de ética. Gostou da análise dos especialistas? Olha, o programa especial completo sobre esse cenário do jurídico aí, que eles fizeram essa leitura toda, está disponível no nosso canal do YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Pedroso, até para a gente ser rápido aqui por uma questão de tempo, já são 7h52, eles trouxeram aqui vários pontos daquilo que a gente já tem percebido há muito tempo. A falta de credibilidade que o judiciário está passando para a população não é à toa. Existem vários cenários, vários apontamentos que foram acontecendo aí nos últimos anos que levaram essa descredibilidade
fiscalização a acontecer. Desde discurso público em palanque, que parecia mais político, mas que tinha jurista falando e que representava o STF, até mesmo uma distorção completa da parte técnica de um processo, quando a gente vê uma vítima investigando e julgando um mesmo caso. Parece algo completamente ilegal e mesmo assim acontece e ninguém faz nada. Olha só, quando o Supremo Tribunal Federal deixou de ser um órgão técnico, somente a cúpula do Judiciário, nossa Corte Constitucional, e passou de alguma maneira a ter uma atuação lida pela sociedade como política, inclusive avaliada através de pesquisa de opinião, Bia, a gente começa a perceber que a coisa está indo de mal a pior. Inclusive a avaliação em Brasília hoje que você tem quase uma parceria estabelecida entre executivo e judiciário. Você percebe os ministros atuando de uma maneira muito intensa e distorcida. Enfim, teria tanto para falar, mas eu não posso. Não é que o tempo somente não dê, é que realmente se a gente for falar tudo que a gente gostaria, talvez tenha problemas. Agora 7h53, rápido intervalo na FM, a gente continua ao vivo no YouTube, o nosso canal é Jovem Pan Grupo RIC.